Parece que está meio... Alô, pessoal. Bom dia. Vamos iniciar mais um dia de aula, né? Vamos, se Deus quiser, com força total. Bom Mês dia, de agosto, professor. terceiro bimestre, ok? Terceiro bimestre. Vamos lá. Vou iniciar agora, vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa programação de hoje, semana 22, hein? Semana 22, vamos lá. Certo, pessoal? Todos estão vendo? Todos estão Sim, vendo? senhor. Ótimo, Sim. ótimo. Sim. Veja só, lá no caderno de vocês, de atividade, está lá, semana 22, 2 a 6 de agosto, ok? Transformação do relevo, agentes internos. A gente temos o relevo, a gente trabalhou as formas de relevo, que foi montanhas, planaltos, planícies e depressões, mas aí agora a gente vai ver, né, como esse relevo se transforma. Então vamos trabalhar as formas de transformação desse relevo. Como é que ele se transforma? Através de quê? Nós temos os agentes internos de transformação do relevo e os agentes externos de transformação do relevo. Professor, quais são os agentes internos de transformação do relevo, professor? Que também são chamados de agentes endógenos, né? Também são chamados de agentes endógenos, esses agentes que transformam o relevo, certo? Vamos lá. Quais agentes são? Justamente os movimentos das placas tectônicas, as erupções vulcânicas e os terremotos. Esses três são os agentes internos de modificação do relevo. Que eles, ao modificar o relevo, eles modificam... Bom dia, professor. Bom dia, meu filho. Eles modificam de forma bastante transformadora. Um exemplo, um grande terremoto ocorrendo, vai o quê? Esse foi um grande terremoto mesmo, um sismógrafo marcando acima de 7, 8 graus na escala Richter, você tem uma destruição grande. Aí você modifica aquele relevo, certo? Abre crateras, rachaduras, e assim vai. As erupções vulcânicas também, porque quando aquela erupção do vulcão vem, a lava que espalha aquela cinza e que a larva vem, que quando chega na superfície e solidifica, modifica o relevo também. E os movimentos das placas tectônicas, que ao longo de milhões de anos, Desliga o os microfone dobramentos aqui, puder. modernos das montanhas que surgiram, né? Foi através desses movimentos das placas tectônicas, certo? Então, esses são os agentes internos de modificação do relevo. Ok, pessoal? Continuando aí, só para a gente amarrar essa parte de agentes internos. A formação das montanhas é resultado do choque ou do movimento horizontal de duas placas tectônicas, quando ocorre o dobramento de uma delas, originando as grandes cordilheiras, como o Himalaia, lá na Ásia, os Andes aqui na América do Sul, ó, e as montanhas Bom dia, rocosas professor. da América. Bom dia, meu filho. Continuando aqui a programação, viu? Depois a gente conversa mais. Olha só, a formação das depressões pode ocorrer por falhamentos provocados pelos agentes internos, que consiste no movimento de afundamento ou levantamento dos blocos rochosos, que antes ficavam lado a lado. No caso do Vale do Rio Paraíba, é um exemplo, tá vendo? As depressões também podem ser formadas por processos erosivos, caso da depressão sertaneja e da depressão do Rio São Francisco. Certo? Então, isso aí, o que a gente está falando de agentes internos de modificação do relevo. As erupções vulcânicas, ó, que eu falei, esperem a lava, que se solidifica, se transforma em rocha. O acúmulo das rochas forma montanhas também, planaltos vulcânicos e ilhas. Esses são os agentes, os terremotos também contribuem para a formação e a transformação do relevo, pois, dependendo da intensidade, podem soerguer terrenos ou até provocar seu afundamento parcial. Continuando. Olha, e aí nós temos outros... Agora vamos falar dos agentes externos do relevo. Né? Que agentes são esses, professor?
são justamente os processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem na crosta terrestre, transformam e modelam o que os agentes internos produziram. Esses processos são denominados agentes externos ou exógenos e dependem do ar. O ar, o vento, né? O movimento do ar, tirando, solapando rochas, né? Tirando detritos, da temperatura que quebra, quente, frio, quebra a rocha, e da água sólida, líquida, gasosa, a água, o gelo, quando descongela, quebra a rocha também. A alteração das rochas e o solo, devido à ação dos agentes externos, chama-se intemperismo. Então, o intemperismo é justamente a alteração das rochas, né? Devido ao quê? E do solo, devido ao quê? Aos agentes externos. Quais, professor? A temperatura, a água, através das chuvas, né? O movimento do ar, o vento, que é o movimento do ar. Okay? Esses são os agentes externos. Os agentes externos causam a erosão, que é o processo de desgaste das rochas e transporte de material desgastado e de parte do solo para outros locais. Esse transporte ocorre por meio de quê? Do vento e da água das chuvas. Quando cai, sai arrastando o sedimento, né? Rios e mares, e pode dar origem ao processo de sedimentação de alguns lugares. Uma parte plana, quando esse solo é arrastado, ou então esses sedimentos são arrastados do planalto, que vem, quando chega na parte plana, vai sedimentando na planície. Isso aí é erosão, que erode de um canto e sedimenta em outro. As condições climáticas predominantes em uma área interferem no modo como atuam os agentes externos. Em áreas de clima desértico, por exemplo, a temperatura e os ventos são mais atuantes que a água, tá vendo? Tudo depende da região, né? Das condições climáticas da área, do ambiente. Ó. Olha, a formação do solo é o produto da ação dos agentes externos nas rochas, tá vendo? Então, a formação do solo é resultado dos agentes externos, da chuva, né? Dos rios e etc. Ele é formado por processos físicos, químicos e biológicos. O processo de decomposição das rochas e formação do solo pode durar centenas de anos. Olha o rochedo aqui, ó, o rochedo da rocha, né? Aí, com o passar do tempo, ó, a ação da chuva vai quebrando, do vento, aí vai se... Aí, solo jovem, ó. Aí você já vê um pouquinho de solo aqui, ó. O solo ele vai se aprofundando com a chuva, com a água e tal, ó. Aí o solo maduro já está bastante, ó. Camada rica em humus, tá vendo? A parte viva, as folhas das árvores que caem, compõem o solo, certo? Os agentes microbiológicos também que compõem o solo, tudo isso. Então, nós temos aqui o solo maduro, já aqui, ó. A rocha, solos jovens, veja que aqui ele já está bem maduro, o solo maduro. Os solos são utilizados, por exemplo, para a obtenção de alimentos e o desenvolvimento de atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, né? Pois é, neles que as plantas fixam e crescem nos solos, né? Tem um solo não tem planta. A erosão. Existem diversos tipos de erosão, viu, pessoal? Causado por diferentes agentes externos. As águas correndo dos rios causam a chamada erosão fluvial. Por esse processo, as águas fragmentam as rochas e transformam esse material particulado, depositando-o ao longo do leito do rio, em locais onde ocorrem os processos de sedimentação. A erosão ela pode ser pluvial, que é realizada pelas águas das chuvas, que atua na desagregação das rochas e no transporte e deposição dos sedimentos. A erosão ela pode ser glaciária, ou seja, do gelo. Ocorre em regiões de clima frio e temperado. Consiste no deslizamento do gelo, acumulado em zonas mais elevadas, juntamente com detritos de rocha. Quando o gelo se descongela e quebra a rocha. Isso é erosão glaciária. A transformação das rochas pela ação do vento é chamada de erosão eólica, né? Porque é o vento que arrasta, que quebra os detritos da rocha. Apesar de a ação dos ventos ter pouca capacidade erosiva, é bastante transformadora, tá vendo? Quando carrega partículas de areia. As dunas, né? Próprias dunas, né? Sendo mais comum em regiões litorâneas, desérticas e semiáridas. O vento também modifica o relevo, ao movimentar dunas, tá vendo? As dunas. A erosão marinha é causada pela força do mar, as águas dos mares, né? Quando solapa lá a falésia, quando tem muito, aquelas falésias vivas, que o mar solapa e sai retirando detritos dali, daquelas falésias, né? Que chama também baixo planalto costeiro, que avança para o mar. Então, aquelas falésias
que o mar bata ali, é falésia viva, é retirada do detrito ali. O movimento dessas correntes, quando paralelas à costa, pode dar origem às restingas, que são depósitos alongados de areia. A erosão antrópica, essa é a pior, que é causada pelas ações humanas. O ser humano, né, vai lá e sai com as máquinas, né, destrói árvores e deixa o solo sem capacidade de proteção através de árvores. Aí o que é que acontece? Sai erodindo tudo quando a água da chuva vem, ó. Ou então a água do próprio rio quebrando tudo aqui, tá vendo? Isso é a ação antrópica, é a ação do ser humano no relevo. Pessoal, aqui, ó, o exercício de fixação da semana 22, certo? Então, vocês viram as ações erosivas, né? Os tipos de erosão, que digam, os tipos de erosão. A gente viu, né? A ação, ó, aqui, a erosão pluvial, a erosão glaciária, a erosão do vento, também a erosão eólica, a erosão marinha e a erosão antrópica do ser humano, ok? Isso aí eu já expliquei. Então, os tipos de exercício, o exercício que nós temos na semana 22, ó. Quais os agentes internos ou endógenos de modificação do relevo da Terra? Está bem claro lá no começo do texto. Expliquei quais, né? Os que ocorrem no interior, né? Na estrutura interna da Terra. O 2. Como se formam as montanhas? Está lá. A formação. Movimento de quê? Que eu falei. 3. Como pode ocorrer a formação das depressões? Ocorre através de quê? Está lá também. 4. De que resulta a formação do solo? É resultante de quê, pessoal? Que eu falei lá, está lá, viu? Está lá. A formação do solo também está lá. 5. Cite exemplo de utilização dos solos. Um exemplo é a agricultura, tem outros também. 6. Cite os tipos de erosão. Aí eu já citei, expliquei cada um, ponto, ok? Está muito fácil esse exercício. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não. Ficou bem claro, né? Bem claro. Graças a Deus. Eu falei hoje de que agentes internos de transformação do relevo e agentes externos de transformação do relevo. Não é isso? Então, agentes internos e agentes externos. Ficou bem claro. Os agentes internos é o que ocorre na estrutura interna da Terra, né? Que está lá, ó, vulcanismo, né? Movimento das placas tectônicas, terremotos. Esses agentes são modificação, são agentes internos, né? E os agentes externos são a força da água, dos rios, das chuvas, não é isso? Quebrando lá o rochedo, o movimento do ar, que é o vento. O vento, o que é o vento? O movimento do ar. Então, o vento, né, que causa também, transforma o relevo em um agente externo, certo? Então, tá bem claro aí, pessoal. Muito fácil, ok? Alguma dúvida? Não. Não. Todos Não. assinaram lá na frequência Sim, já assinei já. e botou a turma, né, para eu saber, tá bom? Sim, senhor. Ok, então eu vou Já postar tô a vendo. atividade agora aí para vocês fazerem e mandarem a foto para mim. Valeu, pessoal? Tá ok, professor. Ok, Ezequiel? Sem Senhor? dúvida, né? Tá ok, Sim, senhor. valeu. Tchau, Eu vou fechar aqui. Peraí, deixa eu terminar aqui. Fechando, ok.